Boa tarde, Rádio Nova Difusora. Boa tarde, podcast Movimento Inspira Mulheres. Bom, começamos a segunda-feira com esse podcast, último dia do mês, e a gente vai falar de um assunto super importante para nós mulheres. Vamos começar a semana inspirando de uma forma muito importante. Vamos falar de dinheiro, como uma mulher tem que cuidar das finanças. E hoje, para ser super enriquecedor esse podcast aqui, eu estou com 3 mulheres incríveis aqui. E nós vamos falar sobre isso, sobre finanças. Eu estou aqui com a Vanessa Eusébio, ela é especialista em finanças. Se apresenta, querida Vanessa Eusébio. Boa tarde, Flavinha. Obrigada pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Vanessa Eusébio, eu sou educadora financeira e minha missão nos últimos 3 anos tem sido ajudar mulheres a encontrar, de fato, esse equilíbrio, né, entre as finanças e uma vida saudável. Às vezes a gente confunde um pouco, ultrapassa aí os limites. E a minha função é trazer essa mulher para viver uma vida com mais qualidade, mas sem esquecer também que tem um futuro aí para a gente cuidar. Olha só. E também estou aqui com a Carla Gandolfo. A Carla Gandolfo, ela é assessora de investimentos. Olha que demais, hein? Fala um pouquinho de você para nós, Carla. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Carla, sou assessora na Laquila Invest. O escritório é vinculado ao XP Investimentos. Eu tenho aí 18 anos de carreira e ajudo mulheres e suas famílias a atingirem o objetivo de cada um, principalmente as mamães, né, que se preocupam com a educação dos filhos, o futuro de cada um deles. Então, estamos aqui para ajudá-las nisso. Olha que bacana. E eu tô com uma convidada aqui que também já esteve aqui outra vez também, sabe, Vanessa? Só que dessa vez ela vem falar de algo diferente. Ela já veio falar aqui, porque ela foi escritora deste nosso livro aqui. Estou aqui novamente com a Valéria Rodrigues. É um prazer estar aqui, aliás, vou voltar sempre que puder, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa retomada da mulher na vida financeira. Então, tem aquela parada para cuidar dos filhos, e essa retomada depois que os filhos estão grandes, foram embora, e aí? Não tivemos uma educação financeira, não tivemos uma assessora financeira, nos divorciamos e fazemos o quê? E eu, graças a Deus, estou aí numa nova empreitada, estamos construindo residências, e então quero contar um pouquinho da minha história sobre isso, os desafios dessa nova jornada. Olha só, gente, e eu acho que isso é muito interessante, e eu acho que a Vanessa e a Carla vão concordar comigo. Por quê? Porque eu acho que há anos atrás não era uma preocupação da mulher ter uma vida financeira além do casamento, ter uma vida financeira individual além do casamento. É bem isso. A nossa história com o dinheiro, a história da mulher com o dinheiro é uma história recente quando a gente olha na linha do tempo de história. Só há 62 anos nós pudemos ter CPF. E há 49 nós podemos ter cartão. Mas é o que eu sempre falo, são 62 anos, mas isso não significa que quando liberaram, todas as mulheres partiram e foram lá abrir uma conta corrente. Até porque muitas dessas mulheres estavam onde? Dentro do lar, cuidando dos filhos, com maridos que naquela época achavam que mulher tinha que ficar dentro de casa, né, cuidando dos filhos. E era o homem que era o provedor de tudo aquilo. Então, assim, a nossa história é recente, mas e a mentalidade de termos esse despertar em relação a nós somos responsáveis pelo nosso dinheiro? É muito mais recente. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu não tenho 62 anos. Eu não Por tenho favor, 62 também não. anos. E eu me lembro da minha avó reivindicando com o meu avô que ela queria ter o CPF dela, porque ela queria ter os negócios dela. E um dos primeiros negócios que minha avó teve foi um bar, um negócio. E eu me lembro dela falando assim, eu também tenho um talão de cheque. Então, assim, é verdade. Então, eu não tenho 62 anos, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu me lembro da minha avó reivindicando o CPF dela, né, numa ocasião.
Então, isso é muito bacana, né? De a gente virar e falar assim, da mulher ter começado essa transição para a vida financeira de alguma forma, né? E você, Carla, o que você vê aí quando você fala de investimento? O que você vê das mulheres com relação ao investimento? Quem investe mais hoje? São os homens ou são as mulheres? Ainda são os homens. Ainda são os homens os maiores investidores. Mas pegando um gancho no que ela falou, na educação financeira, a mulher, ela aprendeu a usar o que ela já tinha de afazeres domésticos, como o bordado, a costura, o limpar a casa e tudo mais, e a fazer dinheiro com isso. Porque quantas são mães solteiras há 1000 anos atrás? Né? Quantas são largadas, despejadas da própria casa por moralismo da sociedade, e como que elas viveriam? Né? Se a gente pegar a história lá atrás, as bruxas, na verdade, elas foram expulsas da sociedade em virtude de moralismo da comunidade que elas viviam, e elas precisavam viver ou sobreviver e fazer dinheiro com aquilo que elas sabiam, mexer com plantas, ervas, e aí começa toda a história da humanidade. Então, hoje ainda o público investidor maior são os homens, mas as mulheres, elas têm projeto no que elas fazem. Então, elas iniciam uma aplicação financeira com o objetivo é diferente. O homem, ele arrisca e ele mete as caras e faz as aplicações. As mulheres não, elas criam estratégias e falam, isso daqui é para o meu lazer, isso daqui é para a minha educação, isso daqui é para eu comprar a casa, ou construir a casa, ou reformar o meu lar. Então, é uma outra forma de cuidar. A mulher ainda cuida do dinheiro, diferente do homem. Ele faz dinheiro? Faz. Mas a mulher, ela vai com objetivos totalmente opostos ao público masculino. Eu sempre ouço dizer, e ainda antes de passar a palavra para a Valéria, que uma mulher, uma boa mulher, contempla não, né? Eu acho que a palavra é... Ai, gente, uma mulher inteligente faz com que um homem tenha mais dinheiro, faz com que um homem produza mais dinheiro. Vocês concordam com isso? Totalmente, totalmente. Pegando o gancho do que a Carla falou, é muito isso, né? O homem tem o dinheiro como sinônimo de poder. Sim. Nós, mulheres, sabemos que o dinheiro nos dá poder. E nós usamos esse poder para algo. Geralmente o homem usa para mostrar. Nós não queremos mostrar, nós queremos construir. Então, quando você tem um casal que pensa junto, que cresce junto, a mulher com certeza é impulsionar. Eu sou um exemplo disso, né, gente? Meu marido era cobrador de ônibus. E hoje nós temos uma empresa que fatura R$1 milhão por ano. Então, e tudo isso foi depois que eu tive meu despertar financeiro. Há 4 anos atrás agora. Né? Então, foi um ano para eu me restabelecer, para depois ensinar outras mulheres a fazer o mesmo. Então, assim, olha só, ele confiou em mim. Hoje é ele que está à frente das coisas, ele que está à frente do negócio, mas isso só foi depois que eu despertei financeiramente. Eu falei, opa, peraí, dá para fazer alguma coisa aqui, né? E aí nós fomos atrás do que eram os nossos objetivos. Ou seja, uma mulher leva, impulsiona, empurra e alavanca um homem. Você concorda com isso, Concordo, ela alavanca e ela tem ideias, ela é criativa. Ela faz o bolo, ela faz a caixa, ela leva as flores. E hoje também ela constrói edifício, gente. É assim, a mulherada tá entrando em todo um ramo masculino, né? Ainda sinto bastante Não, eu dificuldade. Vou um pouco mais além. Eu quero antes a sua história. Eu quero que você volte. Antes a gente fazia de tudo pro marido só trabalhar. Então, nós dois éramos advogados, trabalhávamos em escritórios diferentes. E aí ele começou a ter mais clientes, precisava viajar muito. Quem cuida da criança, né? Não, tá bom, eu paro de trabalhar. Aí você abdica de todo o seu estudo, você foi cedendo. E cede para que ele possa trabalhar tranquilamente e prover a família. Ele conseguia, né? Porque existem casos que não consegue, e aí você tem que trabalhar de qualquer jeito, não tem jeito. Como ele conseguia, a gente foi se dedicando a outras coisas. Eu sempre gostei muito de estudar, continuei meus estudos em outras áreas, me formei em gastronomia, inclusive, que é um hobby meu,
que eu adoro, e demos sequência na criação dos filhos, mas nunca atenta definitivamente, não, vamos fazer este investimento. Nem conversávamos exatamente sobre isso. Quanto temos? Onde vamos aplicar? Ah, vamos trocar de carro. Ah, não, vamos criar esse projeto. Não havia nem esse tipo de conversa. Então, depois, né, dessa separação, depois que a gente volta a entender, a gente fala, eu estava acomodada, né? Mais ou menos, porque a gente vai tendo outros tipos de coisas para fazer e decisões para tomar. Mas não é uma acomodação, é que agora são desafios novos. Porque, como você disse, a mulher ela tem um projeto porque ela ainda não quer arriscar. Porque ela não quer arriscar porque a gente tem no nosso subconsciente que a gente não sabe arriscar. Uhum. A gente tem no nosso subconsciente que a gente não vai conseguir, que a gente vai perder o dinheiro, que não vai dar certo. Então é isso o meu recado hoje. Você consegue, você acredite, está dentro de você. Acredite, então, você consegue. Aproveitando esse gancho, já que a gente está aqui numa troca de ganchos, e isso eu acho que é importante a gente falar para todas as mulheres, porque além da gente falar dessa questão financeira, da gente trazer essa educação financeira aqui, a gente está falando de subconsciente, a gente está falando de crenças limitantes, gente. E isso tudo, eu trago aqui informações nesse livro falando de crenças limitantes, falando de crença de escassez, porque tudo isso está dentro da nossa mentalidade, né, Van? Sim. Porque a gente começa acreditando, porque nós somos criados aí, nesse livro mesmo, nós somos criadas imaginando que mulher não é boa de conta, que mulher foi feita só para gastar, que mulher não sabe aplicar. Gente, imagina, nós podemos ficar boas, excelentes e ótimas, sim, como a Vanessa, que hoje prospera e fez o marido sair de cobrador de ônibus para empresário, entendeu? A Carla, que está aqui, que deve ter histórias ótimas de mulheres, que eu quero que você conte uma aqui para nós, que também traz muitas mulheres que estão investindo. A Valéria, que saiu de ser uma dona de casa, que servia o marido, para hoje, que é uma mulher que se separou e que está construindo casas, que está fazendo muito mais. Gente, a gente pode se reconstruir, desde que a gente não permita que as nossas crenças limitantes, que as nossas crenças de escassez nos limitem. E isso tudo nós somos capazes de mudar. Conta uma história pra gente, Carla, de alguma investidora que você tenha, que você sabe que ela se reinventou. Você tem? Eu tenho. Não precisa dar nomes, mas é só uma história mesmo. Tá, eu tenho. Acaba sendo uma missão de psicóloga, né? Toda vez que a gente atende uma pessoa, porque ela conta a vida e compartilha. E num momento desse, uma investidora falando comigo que estava passando por uma situação muito complicada, porque não sabia se separava, se mantinha o casamento. Ela e o esposo, muitas brigas, porque ela começou a ganhar mais do que ele. E isso foi muito marcante, porque ela estudava, ela investia na educação, ela não estava com o princípio de ganhar mais dinheiro, ela estava com uma ideia de evoluir na parte educacional dela, e obviamente você começa a evoluir, o dinheiro também evolui junto com você. E com isso, começaram as brigas no casal, o homem não aguentou a pressão, porque é a questão do machismo, infelizmente é o machismo, ele não aceitou uma mulher dentro de casa ganhando mais do que ele. E apesar de tudo, com um filho pequeno, ela tomou a decisão de se separar, porque ela falou assim, enquanto eu estava numa posição submissa, digamos assim, eu aceitava as coisas e eu te apoiava naquilo que você tinha que fazer para o seu trabalho. Não importava a hora que você fosse chegar em casa, eu estava ali apoiando você. Agora que está invertendo e eu estou precisando da sua ajuda de ficar com o nosso filho e eu prosperar aqui, por que você não faz esse lado paterno? Cuida daqui de casa, que eu tô trazendo
Tô fazendo mais dinheiro nesse momento e a gente constrói a nossa vida e prospera juntos. Ele não entendeu, as brigas continuaram, ela se separou, ele continuou na mesma e ela voou. Ela simplesmente voou. Por que que ela voou? Porque ela investiu mais no conhecimento, ela foi começar a fazer o que ela tinha, desculpa gente, vontade, sem se preocupar com hora. A preocupação dela era o quê? A casa e o filho. Virou mergulhadora, virou montanhista e foi. Hoje tem dinheiro aplicado, tem imóveis, tem uma nova carreira, trocou de carreira, inclusive, está sendo vista no mercado. Ou seja, a mulher é inteligente, consegue fazer ainda o que quer, né? Aí eu vou falar da intuição, né? A mulher, ela tem, sim, um sentido a mais de enxergar lá na frente. Tipo assim, se eu for por esse caminho, eu vou bater a cabeça na parede. Se eu for por aquele, é mais devagar, mas eu tenho mais certeza que eu vou atingir e vou chegar lá junto, né? O homem não, ele já olha ali e... eu preciso fazer isso imediatamente. Acaba onde ele tropeça, onde ele erra, e a gente acaba sendo mais cautelosa. Não é a palavra submissão. Se ela tem um guia que ela sente a confiança naquele parceiro que está do lado, ela vai trilhar o caminho com ele que tiver que trilhar. Só que se ela tá vendo que o caminho que ele tá trilhando não vai dar certo, ela indica, não faz isso que não vai dar certo. Não faz isso que não vai dar certo. E ele vai lá e bate a cabeça, ela tá apoiando ele. Só que quando é o inverso, o homem não... É difícil o homem que apoia. Eu não vou falar que o homem não apoia. É difícil o homem que apoia quando vê a mulher sendo bem-sucedida. Ele tem que ter uma criação muito aberta. Eu vou ser muito sincera para vocês. Eu acho que o homem, numa natureza primata mesmo, gente, não me levem a mal. Não é uma questão feminista aqui, não. É uma questão realista, tá? Se ele pode um pouco mais, ele quer que a mulher dele fique na casa dele servindo ele. Se o meu marido estiver ouvindo isso, eu sei que ele gostaria que eu tivesse sido essa esposa. Mas ele percebeu que isso não ia acontecer, né? E aí ele pensou assim, ou eu aceito e apoio, ou vai dar PT saudações dessa mulher, cliente, entendeu? Então, ele resolveu seguir o caminho do eu vou apoiar, sabe? Então, ele resolveu apoiar e muitas vezes a gente se pega numa de querer não fazer porque o que isso, o que aquilo. A mulher já passa por diversas situações e eu acho que todas vocês aqui talvez concordem comigo. É o que a gente vai ter que fazer por conta dos outros, a gente tem que se preocupar com o horário com os filhos, é o que as amigas vão pensar, o que os outros vão pensar, o horário que a gente vai chegar, como que a gente vai conduzir tudo isso, e ainda se o marido vai estar de cara feia a hora que a gente chegar. E o apoio? Agora a Valéria inventou isso aí, pode esperar, olha, vai gastar tudo, não vai dar em nada. Aí o outro, não é possível. Olha, o apoio é dos amigos íntimos mesmo e daqueles que confiam em você e que estão na sua trilha junto. Verdade. Porque para as outras pessoas a gente deixa falar e tudo bem. Valéria, essa coisa do inventou isso, agora inventou isso, acho que é uma das frases que eu mais ouço. Agora inventou isso, entendeu? Nossa, agora inventou isso, é uma das frases que eu mais ouço. E eu vou dizer para você, presta bem atenção, olha bem no meu olhinho. Se você não estiver ouvindo na rádio, você depois vai lá no YouTube, assina o canal, já fica por aqui, já dá seu like e tudo mais, e olha bem no meu olhinho. Se a pessoa estiver dizendo para você, agora você inventou isso, você insiste, porque vai dar certo. Vai dar certo. Porque assim, essa agora para mim é aquela pimenta que tava faltando. Sabe a pimenta que você põe lá naqueles pratos incríveis que você faz? É isso, gente, porque
É quando a pessoa não tem coragem, quando as pessoas estão acomodadas, né, Vanessa? Quantas vezes você não ouviu? Você vai sair do CLT? Você está inventando isso? Com 2 filhos ainda. Com 2 filhos. Tem certeza? Né? Você está inventando isso. Falou, e se você está inventando isso, gente, segue. Segue, porque vai dar certo, viu? Vai que você está inventando a coisa certa. É isso, gente. Não tem como. Quem não tem coragem vai dizer para você, você está inventando isso. Porque precisa ser. Mulher precisa ser criativa, precisa ser ousada, precisa ser destemida, imparável, corajosa e tudo mais. E por isso que está aqui no Movimento Inspira Mulheres. Bora lá. Vanessinha, conta por que uma mulher precisa ter planejamento financeiro. Não pode, assim, gastar o que ganha e fazer várias parcelinhas no cartão? Eu não tenho nada contra as parcelas, né? Desde que seja tudo planejado. Eu acho que em algum momento, sim, ainda mais dependendo de quanto é a renda dessa mulher, em algum momento alguma coisa vai precisar ser parcelada. O problema é que hoje a gente não tem esse limite, né? A gente esquece, a gente monta um estilo de vida, um padrão de vida em cima do que a gente quer viver. Só que não necessariamente a nossa renda a acompanha. Esse é o problema. Então, eu falo, não há mal nenhum em parcelar, gente, desde que tudo isso seja planejado e que caiba no seu bolso e que você consiga pagar as contas básicas de casa sem precisar de cartão de crédito e cheque especial. Tem, sim, mulheres hoje que usam ali o cartão de crédito como meio de pegar milhas, né? Vender essas milhas. Isso é uma outra coisa. Agora, aquela pessoa que gasta tão deliberadamente que você precisa usar cheque especial e cartão de crédito para o básico, tem alguma coisa errada. Então, sim, a mulher precisa se planejar. O que eu não gosto é de taxar a mulher como a mulher é consumista, a mulher é isso, a mulher é aquilo. E não, nós estamos vendo aqui por essa conversa que nós estamos tendo. O homem pode até prover a casa, mas somos nós que estamos à frente. Então, somos nós que cuidamos dos filhos, somos nós que cuidamos dos parentes, somos nós que cuidamos enquanto seu marido estava lá trabalhando, quem estava ali cuidando das coisas para ele era você. Então, de fato, nós realmente somos mais presentes em centros de compra. Mas isso não significa porque eu estou em centros de compra que eu sou a louca consumista do negócio. Não é isso. Eu estou à frente da minha casa, eu estou à frente do meu lar. Então, as pessoas vão nos ver nesses lugares. Mas não significa que nós não sabemos cuidar do nosso dinheiro. Eu me lembrei de uma coisa. Eu não quero ser... vocês sabem que quando a gente faz um programa de TV, eu faço um programa de TV também. E o Tomás, que não está aqui, que disse que ia ver, mas não está aqui, mas ele fala que tem que ter um alívio cômico. Eu não quero ser o alívio cômico. Eu posso ser. Eu posso ser. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu me lembro quando meu filho era menor, que depois, uma vez ele virou e falou alguma coisa assim, ele sabia meu CPF. Aí o meu marido falou assim, nossa, e você não acha que não gasta? Ele sabe até seu CPF. Eu falava assim, pois é só eu que vou no supermercado. Exato. Entendeu? Então, a partir de agora, nós vamos no supermercado. Eu uma vez e você outra. Ele vai decorar o seu CPF agora. Então, assim, ficou aquela coisa como se ele soubesse o meu CPF, porque só demais. Eu que gastava. Mas ele sabia o meu CPF porque ele ia comigo no supermercado. Sim. Então, assim, o Matheus tinha 5 anos e ele sabia o meu CPF. E eu achava o máximo, falar pra ele, falar pra mulher do caixa o meu CPF. E aí ele sabia o meu CPF. Eu também chamava Matheus e também. E se sentiu o máximo na hora que ele posso digitar? Pode. E aí eu falei assim, gente, mas não era porque eu saía gastando que nem a louca do shopping. Era porque no supermercado, que era algo que eu não gostava de ir, ele era o menino que estava comigo ali fazendo. Então mas vamos falar uma verdadeinha aqui, né? Quem não gosta de ter uma mulher linda e cheirosa do lado? Não é verdade? Então. Agora, para ter isso... Você precisa gastar. Precisa de investimento. Exato. Precisamos investir em alguns produtos. E a mulher é mais cara mesmo do que o homem, né, sim. gente? Para cortar o cabelo do homem, quanto que é a barbearia, Lucas? R$30. 30 conto lá, o Santo tá falando.
40. Aqui o Lucas 40. Vocês sabem quanto é para fazer a escova? Que a Sheila não faz minha escova, é R$100 cada escova. Então, vocês já viram como já ficou mais caro? Vocês já pensaram que se vocês casarem com uma moça como uma dessas de nós aqui, vocês já não vão gastar 40 por mês, é 440, porque é uma escova por semana. Então, já pensa bem que vocês vão ter que ganhar, ao invés de 40, 440. Sim, então, a taxa rosa, gente, já ninguém foge. Qual é o preço de um Presto Barba Azul? Qual é o preço de um Presto Barba Rosa? Porque tem a taxa... É verdade isso, tem a taxa rosa, né? Aqui também pode... Tem a taxa rosa, que é tudo que é feminino, ele é mais caro do que pro masculino. Isso é um fato. Então, você vê a diferença no supermercado. Se você comprar uma caneta rosa, o preço da caneta rosa é diferente da caneta comum azul. Nossa, essa informação tem a taxa rosa. Eu nunca parei pra pensar, mas é verdade. É verdade. Não, o Presto Barba é isso. Você vê aquele Presto Barba rosa e você pega o Presto Barba azul. É a mesma função, gente. O preço é totalmente diferente. Dá 30%, 40% a mais do valor. Eu quero fazer uma pergunta, Valéria. Você falou que durante um tempo, eu não sei se eu posso usar o termo... o que você era no casamento financeiramente? Você era isenta? Você era alienada? Você confiava? Que posição que você estava dentro do seu casamento? Nos primeiros anos, como eu trabalhava, eu tinha minha renda, eu arcava com parte das rendas da casa. Então, geralmente, empregada, mercado, presentes de festas, porque também a gente tá no shopping, mas é o presente do amiguinho. Quando você tem criança, é final de semana, todo dia, fazia estoque de brinquedinho para poder ir nas festinhas. Então, era isso. Depois que ele parou, realmente eu tive que parar de trabalhar, então ele foi provendo e eu fui pagando as contas. Eu fui organizando isso e continuei meus cursos. E aí chegou um determinado momento que aí já toda a contabilidade era da empresa e eu não tinha mais acesso aos imóveis, aos valores de inquilino, aos valores gerais da conta. Então foi uma progressão. E depois, quando eu recebi essa volta, que eu falei, nossa, olha, nem sabia que a gente tinha isso, olha como essa casa está abandonada. Então, assim, além de ele não compartilhar, também não cuidava. Porque era uma casa que estava abandonada, um valor de aluguel que poderia estar rendendo muito mais. Então, se também utilizasse essa ajuda, um casal em crescimento juntos, eu acho que eu não precisava cuidar das contas, mas olha, dá uma olhada lá na casa, vê se está abandonando alguma coisa, vamos tentar um outro inquilino, e assim vai. E não. Então, hoje a gente sabe disso. E outra coisa, só para acrescentar, que eu acho muito importante a gente fazer, é a educação dos filhos também. Porque a mulher faz isso. A mulher se preocupa em dizer para a criança, olha, hoje a mamãe não vai comprar nada no mercado. Então não pede, porque hoje não é aniversário, hoje a gente vai fazer compra. O homem parece que toda vez que vai no mercado com o filho, traz uma negocinho. Então, toda aquela educação que você cria para você ser uma pessoa organizada, que eventualmente, olha, vamos criar uma mesada. Não. Aí chega lá o pai... vai com a criança no shopping, ela aparece com o tênis novo, com o blusa nova. É aniversário? É festa? Então, assim, não há essa também. Então, eu acho que cuidado também com a inteligência financeira das crianças é outro ponto que a mulher faz e é muito importante. Acho super importante falar disso, porque, inclusive, agora, você vive uma realidade de separada, né? E vejo que os separados, você deve também fazer assessoria para separados, você também. E essa questão dos separados para finanças também deve ser complicado, né? Dos filhos. Eu acho mais fácil. Porque você lida com a opinião de uma pessoa, do cuidador mesmo, de quem está com a tutela da criança. É ele quem acaba definindo. Quando o pai e a mãe estão juntos,
eu vou conversar com fulano, ou eu vou conversar com a ciclana. Então, acaba dependendo de uma outra opinião. Quando se trata de uma pessoa... Isso na questão investimento. Investimento e até o dia a dia da criança. Quem está com o dia a dia da criança acaba tendo mais autonomia na hora de tomar as decisões. Pelo menos os casos que eu pego e a minha própria vida. Eu tomo decisões, eu aviso meu ex-marido, olha, estou fazendo isso com o mate. Mas tá certo? Olha, não sei. Pra mim tá certo por conta de tal situação. Aí ele, bom, então se tá mais fácil, se tá melhor, vai, né? E eu acabo percebendo isso também de quem é divorciado. Acaba tomando decisões, olha... Carla, tô com meu filho agora, eu quero que com 18 anos ele já tenha uma renda. O que a gente tem que fazer? Isso. Tá, então como eu faço para abrir a conta? Precisa da assinatura da outra pessoa? Ou não precisa? Então tá, então vamos, eu mesmo vou depositando. Então a pessoa tem mais poder de decisão quando se trata dele sozinho. Teve situações que eu atendi casais separados, a ponto de falar assim, olha, nem vou falar nada com a outra pessoa, melhor não saber, porque se souber, vai querer pegar o dinheiro da criança. Nossa. Acontece isso também. Eu já vi situações de que, por exemplo, um trata com dinheiro de uma forma e o outro de outra. De um lado tem uma, vamos supor assim, uma grande fartura, uma esbanjação, e de outro um certo controle. Já vi situações assim. Na maioria das vezes, na verdade. Equilíbrio. Isso. Eu não sei se é porque eu não atendo especificamente endividadas, mas é o que eu gosto de atender, a minha especialidade. Então, geralmente é disfuncional, mesmo as mulheres casadas. E se a cliente não for endividada, se ela for uma pessoa que, por exemplo, ela tá bem, mas não está sobrando. É a mesma situação. Ela gasta 100%. Exatamente. E assim, tem essa questão do casal, ela é muito séria. A gente acha que não, mas precisa encontrar, não necessariamente precisa somar tudo e todo mundo dividir igual, mas precisa encontrar esse equilíbrio. E às vezes, o que a Valéria falou aqui é muito real. Não se conversa sobre dinheiro. Então, na verdade, a gente não sabe nem se a gente sabe ou não sabe cuidar do dinheiro em casal, porque não existe nem a conversa. Então, quando a conversa deixa de existir, fica meio disfuncional o negócio dentro de casa, né? Fica um negócio meio louco. E é meio que autônomo, né? Um casamento autônomo. Você faz a sua parte, eu faço a minha e a gente vê no que dá no final. E a criança fica assim. Se você for pensar, ela não sabe como fazer. Porque mesmo que você tenha o dinheiro para dar, obviamente você vai fazer um agrado ao outro, mas ela tem que ter essa consciência que não precisa gastar todo o dinheiro que tem que você ter um tem. limite, né? Tem que ter esse futuro. A criança e o adolescente também, né? Uhum. Ele pensa muito imediatamente, né? Ele não tem esse pensamento do futuro. Então, eu acho importante... E o ruim desse casamento autônomo é que, na verdade, você acaba não construindo nada, né? Fica um de cada lado querendo construir algo que, no final, você fala, meu Deus, peraí, não construí nada. Mas é a sociedade de hoje. No primeiro encontro, o casal que está se encontrando, ele já divide a conta. Aí esse casal se casa, eles continuam dividindo, aí nasce uma criança desse relacionamento. Eu pago, o pai fala, eu pago tal conta, isso daí a sua mãe vê com ela. A criança também fica perdida, porque fala, poxa, não existe um complementar, uma união total. Quando acontece isso, que hoje em dia, pelo menos na minha profissão, tá bem mais difícil encontrar, mas eu ainda encontro casais que falam, não, o que é nosso é nosso. Nossa, é uma delícia trabalhar quando o casal é assim, porque é jogo aberto, é jogo limpo. É dos dois. É verdade. Mas isso é muito bonito, eu tenho fé. Mas, desculpa, o que era nosso só quando eu era casada. Foi eu separar, foi eu separar, que é o que e é tudo meu. Então, você não contribuiu com nada. Mas nem fui eu que quis separar, foi eu separar. Você não contribuiu. Quis parar de trabalhar. Você não contribuiu com nada. Não, mas isso aqui. Não, esse aqui fui eu. Não, esse aqui já era. Não, mas isso. E esse valor? Não, esse não. A maturidade não foge, né? A maturidade vai embora, né? Bom, incentive esse casal a construir bastante, mas eu acho que também
Precisa dessa percepção. Na hora da separação, o que é seu babado, é seu, né? o que é seu Aí você precisa ser muito... Não, e o que é seu é meu também. É muito engraçado isso. Mas você tem que concordar que enquanto estava casada... pelo menos já tinha esse... Tinha essa coisa de nosso. Eu brinco com é meu nosso marido. desde que eu decida tudo. É nosso desde que a gente Eu brinco com meu marido, eu falo assim, amigo, se hoje eu não te quiser mais, você tá ferrado. Porque tá tudo, né? Por exemplo, as contas de investimento estão no meu nome, né? E a empresa é dele, mas eu tenho um filho dele, então eu falo, amigo, a gente se separar hoje, mas, gente, eu espero ser esse ser humano evoluído, que se acontecer algum dia, né, a parte dele é dele, até porque, de fato, a gente tá construindo junto. Mas isso é muito legal, quando você pega um casal que tá construindo junto, porque, gente, parece que as coisas vão acontecendo como mágica, e não é. E a evolução é muito maior, muito mais rápida. Mas é a verdade que acontece com o casal, né? Bom, a gente está caminhando aqui por uma situação e eu queria falar de consumo inteligente. Quando a gente fala... Você sabe uma das coisas que a mulher mais gosta de consumir, Vanessa? Me diga. Você sabe. Sei. O que você vai falar? O que a mulher mais gosta de comprar? Sapatos. E bolsa. E bolsa. E bolsa, gente. não. Sapato e bolsa. Olha que lindinha. Você sabia que essa aqui, ó, é da Quinta Valentina. Eu tinha certeza. E ela é uma das nossas patrocinadoras aqui. Eu tô apaixonada por essa bolsa. É linda mesmo. Se alguém quiser me dar um presente, ó, vocês podem. Já estão sabendo. Faz uma vaquinha dos Hashtag seguidores. Fica a dica. Eu não sei ainda, mas vocês podem perguntar. Ainda tem desconto, Darlene, para quem... Ó, tem desconto para quem é ouvinte aqui do podcast, viu? E é tudo de cor, olha que linda. É linda, pode olhar. maravilhosa. Tem desconto de 15% da Quinta Valentina aqui para quem vê o nosso podcast. Olha que lindo, Van. Pessoal, avaliem as finanças, tá? Avaliem. Não, mas a questão é bem essa mesmo. Você avalia o que você pode e vê Exato. se de repente dá para você fazer uma compra de forma inteligente. Exato. A Quinta Valentina leva o produto até sua casa para você provar e experimentar. E tem 15% maravilhosa essa de bota, hein? desconto. Minha Aqui, cara, hein, gente? Essa bota é só cara. Maravilhosa. Aqui com a gente, bolsa, gente. do movimento Já tô- Inspira Mulheres. Bom, falando em desconto, eu queria falar para vocês do Clube Movimento. Quem aqui é do Clube Movimento? Olha! Por que vocês fazem parte do Clube Movimento? Porque vocês são empresárias e empreendedoras. Isso aí. E aí, toda empresária e toda empreendedora faz parte do Clube Movimento, por quê? Porque a gente quer fazer network de qualidade, network aonde nós possamos fazer o quê? Gerar mais negócio uma com as outras. E aí, nesse clube, a gente ainda tem uma plataforma de negócios que está aí sendo implementada a cada dia mais, com mais novidades, que tem também descontos em muitas redes de lojas aqui pelo Brasil. Então, essa plataforma e esse clube pode ser para você que é empreendedora e para você que não é empreendedora, também pode vir fazer parte aqui do Clube Movimento. Gente, a gente está chegando ao fim. E eu queria... Pena, né? Porque esse assunto é muito importante. Mas a gente volta, vamos pedir para a Darlene fazer uma agenda, a gente volta nós 4 de novo, eu ia falar nós 3, né? Porque eu esqueço de me contar, mas eu vou me incluir. Nós 4 aqui de novo, a Darlene faz uma agenda, né, Darlene? Que a Darlene está aqui na sala, e aí a gente faz uma agenda nós 4 para que a gente volte a complementar, porque é um assunto realmente importante. E eu acho que até assuntos assim a gente podia levar para uma live no movimento para complementar, porque daí a gente atinge pessoas lá que a gente não atinge aqui. Queria que vocês se apresentassem, mas antes disso, a gente vai segurar mais um minutinho. Isso aqui é um podcast que é comandado por uma coach. E coach gosta de pergunta de autoconhecimento. E você, como é a primeira vez que está aqui, Carla, você vai pegar uma perguntinha aqui da caixa. Pergunte-se e responda. O que dá sentido à sua existência? Hoje, tudo. Tudo. Eu coloco Deus em primeiro lugar e todos os dias quando eu acordo eu agradeço por mais um dia para eu realizar o hoje.
Eu não penso eu penso no que eu posso realizar hoje. Perfeito. E para você, Eu também? Claro. Vamos lá. De que forma você consegue se automotivar e motivar os outros? Eu consigo me automotivar acreditando todos os dias que vai dar certo. E que se a gente errar, a gente conserta, a gente tem criatividade para isso, inteligência para isso. Eu costumo me cercar também de bons conselhos, bons amigos. Isso é muito importante, porque a automotivação, a pessoa pensa que você acorda motivada todo dia. Todo dia você está automotivada para fazer tudo, para ir trabalhar, para fazer ginástica, vai dar tudo certo. Não, você tem que ter lá no seu meditação pela manhã. Eu gosto de fazer os meus minutinhos comigo mesmo e buscar essa essência de saber que vai dar certo. Muito bom. E você, Van? Meu Deus. Vamos lá. O que poderia trazer mais equilíbrio à sua vida? Nossa. Hoje eu tenho uma vida muito, assim, muito mais equilibrada. Mas isso que a Van falou, tem algumas coisas que, por exemplo, questão da motivação, às vezes a gente erra pra caramba. E eu acho que uma coisa que eu estou falhando, que poderia trazer um maior equilíbrio, é na minha saúde. Nessa questão da preguiça de ir pra academia, da preguiça de fazer exercício físico. Eu tava bem focada até a festa da minha filha de 15 anos, arrasei na festa, passou a festa, o equilíbrio foi embora. Então, e não é só, assim, a questão física, né? A questão da saúde mesmo. A gente precisa cuidar da saúde hoje, para que amanhã a gente não precise cuidar de uma outra maneira. Então, hoje, para mim, o que falta é cuidar mais da minha saúde. Então, buscar fica essa meta para você? Com certeza. Próxima vez que você voltar aqui, você vai falar, voltei a cuidar da saúde. Exato, como deveria. Caiu essa ficha aqui? Sim. Então, tá combinado. Olha, uma ficha caiu aqui. E eu queria deixar uma frase aqui para a gente encerrar o podcast. Olha, o que somos é consequência dos nossos pensamentos. Buda. Isso aí. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Deixa aí, pode entrar. Olha lá, a PicMove, Quinta Valentina, Biup Turismo, Moleiro Oftalmologia, FR, Movimento Inspira Mulheres. Gente, essas pessoas, essas empresas estão acreditando nesse propósito do Movimento Inspira Mulheres e eu acredito muito que são empresas sérias e fazem a diferença em todos os atendimentos deles e já estão prestando serviços, inclusive para nós. Agradeço de coração, um grande abraço e até a próxima semana. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu, gente?